tarde. Vamos fazer essa live aqui no Instagram, aqui no YouTube. Hoje, dia 16 de novembro de 2024, um sábado à tarde. Eu disse que sempre recebo perguntas a respeito das lives que eu faço e achei por bem, então, criar um mecanismo de responder as perguntas diretamente em lives. Então, eu pretendo até deixar de forma regular uma live semanal para responder perguntas que me chegam. Eu pus há pouco no meu Instagram, no Story, dizendo que entraria numa live para responder 3 perguntas. Uma delas sobre o porquê de ter a expressão Filho do Homem no Velho Testamento, no Novo Testamento. A outra pergunta era sobre os porquê 4 evangelhos. E a outra pergunta era sobre a expressão no princípio era o verbo, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, a minha ideia é fazer uma live semanal, talvez às quartas-feiras à noite, para responder perguntas, sempre colocando em grupo de 2, 3, no máximo 4 perguntas por live, e assim eu acho que eu vou respondendo às pessoas que me mandam as perguntas pelo direct, pelo WhatsApp, e nem sempre eu consigo responder a cada uma delas. Então eu vou reunindo um grupo de dúvidas, ou grupos de dúvidas, e vou respondendo, tá certo? Então, na live de hoje, nós temos essas 3 perguntas. Vamos começar pela primeira que eu coloquei nos stories, que é a pergunta por que há o uso da expressão Filho do Homem nos evangelhos, o que significa essa expressão Filho do Homem? Então vamos responder a essa primeiro, depois nós vamos para as outras 2 perguntas. Se nós observarmos e contarmos o número de vezes que essa expressão Filho do Homem é apresentada na Bíblia, nós veremos que no Velho Testamento essa expressão está colocada 107 vezes. 107 vezes essa expressão consta no Velho Testamento. E 93 vezes dessas 107, 93 é no livro do profeta Ezequiel. É a forma que, aspas, Deus chamava ou dizia ao profeta Ezequiel, referindo-se à humanidade. Então vejamos, no Velho Testamento nós temos 107 vezes a expressão Filho do Homem. No livro do profeta Ezequiel, nós temos 93 vezes. No livro de Daniel, que depois nós falaremos sobre ele, 14 vezes. Então vejamos que é uma expressão muito utilizada no Velho Testamento. Não é uma expressão criada por Jesus. Foi falada por Jesus, sim. No Novo Testamento, nós temos essa expressão 81 vezes. No Evangelho de Mateus, nós temos a expressão Filho do Homem 30 vezes. No Evangelho de Marcos, nós temos essa expressão 14 vezes. No Evangelho de Lucas, nós temos essa expressão Filho do Homem 25 vezes. E no Evangelho de João, nós temos essa expressão 12 vezes. Ou seja, 81 vezes nos Evangelhos. Sem falar na carta de Paulo, que ele também utiliza essa expressão, na carta de Pedro. Mas só nos evangelhos nós temos essa expressão Filho do Homem 81 vezes. Então, era uma expressão muito utilizada. Muito utilizada. Na forma hebraica de se dizer, a expressão correta seria filho de Adão, né? Ben Adamá é a expressão hebraica. Ben Adamá. O que significa Ben Adamá, que depois do grego, né, para o grego, quando
trouxe para o grego, ficou como filho do homem. Então, na língua hebraica, a expressão é Ben Adamá, quer dizer, filho de Adão. O que é Ben Adamá? Filho da própria humanidade, é se referindo ao homem, ao ser humano, por assim dizer, referindo aos filhos de Adão, ou seja, aqueles que estão na terra. Então, uma expressão muito comum. No aramaico, porque temos que lembrar, na época do Cristo, o aramaico era a língua corrente, se chamava de Barnash. Bar quer dizer filho também, Barnash, filho da humanidade, ou seja, o ser humano. Quando passou para o grego, quando se traduziu para o grego, mesmo na Septuaginta, lá o Velho Testamento, lá no século II antes de Cristo, nos anos 200 antes de Cristo, que se criou a Septuaginta, a tradução dos 70, que trouxe do hebraico para o grego, veio uma outra expressão, que em grego se diz hoios antrópicos, ou seja, filho do homem. Na verdade, hoios antrópicos seria a expressão grega, filho do homem. Então, por isso é que transliterou-se do hebraico Ben Adamá, ou do aramaico Barnash, desculpe-me, para esse grego, hoios, né, hoios antrópicos, filho do homem. Sempre se referindo à ideia de humanidade. Então, os filhos dos homens, inclusive havia a expressão plural, filhos dos homens. Mas por que Jesus, então, se apropriou dessa expressão? Por que Jesus, então, passou a se chamar filho do homem? E é interessante, quando se observa o Novo Testamento, que foi escrito em grego, a expressão huios antropos, ela ganha um artigo definido, que não é comum no grego koiné, que é o grego das escrituras. Não é comum colocar um artigo definido. Aí colocou huios antropos, quer dizer, o filho do homem. A ideia seria casa huios antropo, ou seja, como um filho do homem, casa huios antropos. Mas colocou-se a expressão né, huios antrópicos, quer dizer, o filho do homem, o que deu a conotação de uma individualidade, de um ser só. E aí essas falas de Jesus, porque dessas 81 falas que estão no Evangelho, a maioria delas, para não dizer a totalidade, são de Jesus, ele se referindo ora a si e ora se referindo à própria expressão, filho do homem. Então, o que começou a ser feito na exegese das Escrituras foi colocar a frase ora em minúsculo, ora em maiúsculo. O huios antropos, de forma maiúscula, tudo em maiúsculo, as primeiras letras, significaria a figura única de Jesus. E huios antropos, em minúsculo, a humanidade. Então nós veremos, inclusive no Novo Testamento, falas de Jesus que estão grafadas em minúsculo e falas de Jesus, que a expressão huios antropos está em maiúsculo. Então é a forma que a exegese encontrou para colocar uma indicação de separação para ora se referir a si, o Cristo, ora se referir à humanidade. Por que isso? Porque segundo os estudiosos bíblicos, não há um consenso para essa expressão, filho do homem. Não há um consenso. Criou-se uma harmonia para essa expressão, huios antrópicos, criou-se uma harmonia para colocar 3 níveis para a interpretação. Escrevendo com letras minúsculas, filho do homem,
Huios Anthropos, com letra minúscula, estava se dizendo a humanidade ou uma separação entre a humildade do ser humano perante Deus e os anjos. Então, sempre com letra minúscula. E quando se colocava a letra maiúscula, acrescentava-se também o artigo definido, ho, e ficava em grego Huios Anthropos, ou seja, o Filho do Homem, para se referir a um aspecto messiânico. E de onde vem esse aspecto messiânico? Aí sim é que nós encontramos ressonância para que Jesus pudesse a si mesmo se referir com a expressão o Filho do Homem, com a expressão Ben Adamá no hebraico, Ben Nashi no aramaico, que era a fala dele, Jesus falava o aramaico, Banashi, desculpe-me, ou na forma grega trazida, Huios Anthropos. A relação está justamente com base numa fala do profeta Daniel. E aí sim, encontra-se uma guarida para que Jesus pudesse se auto-intitular Filho do Homem. A expressão em Daniel está no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, em especial nos versículos 13 e 14, que nós leremos aqui no texto. Lá em Daniel é que há o elemento que Jesus busca, e o elemento messiânico. O capítulo 7 de Daniel é ele relatando um sonho que ele teve, uma profecia por meio de um sonho. E nesse sonho ele vê 4 animais, descreve os animais, descreve a característica dos animais e o que eles estavam fazendo, e descreve que houve um momento em que um ser foi superior a esses 4 animais e um ser que se autodeclarou Filho do Homem, que é o que está no capítulo 13. E essa declaração no versículo 13 e 14, nos versículos 13 e 14 do profeta Daniel, essa declaração de Filho do Homem trazia a primazia, a superioridade, a capacidade de julgamento. E essa característica de primazia, autoridade, capacidade de julgamento, deu à expressão Filho do Homem o aspecto messiânico. Ou seja, que haveria um momento escatológico de julgamento. E isso seria feito pelo Messias, pelo Mashiach, né, na linguagem hebraica. Então vejamos o que diz o profeta Daniel no capítulo 7, versículos 13 e 14, sobre a expressão Filho do Homem. Diz ele: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esses 2 versículos do profeta Daniel, que estão no capítulo 13 do seu livro, dá a conotação a essa expressão Filho do Homem, dá a conotação de um aspecto messiânico, de julgamento, aquele que seria o divisor de águas, que traria o reino da eternidade. Então é baseado no profeta Daniel que Jesus utiliza essa expressão com esse caráter messiânico, chamando a si mesmo de Filho do Homem. Então, vejam, as 3 interpretações, Filho do Homem, Ben Adamá, Barnashi, ou mesmo Huios Anthropos do grego, representa sim a humanidade, filho da humanidade, filho natural, ou seja, o ser humano. Mas quando vem o profeta Daniel e dá o caráter messiânico a essa expressão de Filho do Homem, ele traz um sentido de um filho do homem, ou seja, naturalmente homem, mas com a autoridade divina.
Então Daniel coloca a ideia de um quase homem, veja, quase homem, em que sentido? Não era só homem, ele tinha mais do que isso. Quando ele diz assim no versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E no capítulo 13 ele diz assim, e vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Então, aqui a ideia de Daniel era mostrar que esse ser seria homem, no sentido humano da palavra, mas traria a expressão divina. Seria um homem divinizado. Por isso ele passou a chamá-lo de Filho do Homem e seria visto pelas nuvens. E aí é que nós encontramos uma ressonância aqui do profeta Daniel no Evangelho de Mateus. Quando olhamos o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, especificamente a partir do versículo 63, quando Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio. Quando ele está sendo julgado pelo Sinédrio, durante o julgamento, lá no versículo 63, Jesus guardava silêncio e o sumo sacerdote perguntou a ele, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, versículo 64, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, ele ali frente ao Sinédrio, desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vindo sobre as nuvens do céu, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, é o que está na profecia de Daniel, quando ele diz, né, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então percebamos que o que Jesus falava quando a si se chamava de Filho do Homem, era a ideia trazida pelo profeta Daniel, para dizer que, tal qual previu Daniel, ele era o Messias, né? o Mashiach, né? o Mashiach na linguagem hebraica, aquele que seria o libertador do povo. Então, por isso, Jesus a si se referia com a expressão Filho do Homem. Mas não foi uma expressão criada por ele, e tampouco criada por Daniel. Porque nós vemos a expressão Ben Adamá, filho de Adão, depois traduzida como filho do homem, lá no Deuteronômio. Nós temos no Deuteronômio falas com a expressão Ben Adamá, filho de Adão, filho do homem. Temos lá no livro Números, né, os primeiros livros do Velho Testamento. Temos em Ezequiel, Deus chamando Ezequiel de filho do homem, Deus entre aspas, né, utilizando-se a expressão até no plural, filhos dos homens. Como eu disse, 107 vezes nós temos essa expressão no Velho Testamento e 81 vezes temos essa expressão nos Evangelhos. Então é uma expressão comum, mas que, a partir da fala do profeta Daniel, tomou a conotação do próprio Messias. O Filho do Homem, ou seja, aquele que seria um gerador o criador de uma nova geração, um novo Adão, não pelo erro, mas por criar uma nova geração, Daniel deu essa conotação, então. E a partir dessa ideia de Filho do Homem constante no livro de profeta Daniel, que lá escrito em hebraico está Ben Adamá, e escrito em aramaico está Barnash, e traduzido para no grego, lá na Septuaginta está Ruios Antropos, o Filho do Homem, aí sim a conotação passou a ser o Messias. Então, quando Jesus falava filhos dos homens, no plural,
ou quando os evangelhos grafa essa expressão em minúsculo, ele está se referindo à humanidade. Não à humanidade genealógica, ao ser humano. Aquele ser humano, aquela humanidade que foi crescendo, que foi evoluindo. Agora, quando ele assim se refere como filho do homem, e a expressão está em maiúsculo, filho, F maiúsculo e H maiúsculo, ele está se referindo ao profeta, à profecia de Moisés e se auto-intitulando o Messias. Por isso, em Mateus 26, versículo 64, ele usa essa expressão se defendendo, melhor dizendo, se expressando no Sinédrio. Veja a resposta que Jesus dá ao sumo sacerdote, a Caifás, quando ele pergunta: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vindo sobre as nuvens do céu, versículo 13, capítulo 7 do profeta Daniel. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem. Veja. Então, é muito simples entender isso, né? É um aspecto muito tranquilo para entender como a expressão foi utilizada e o que essa expressão significava, né? Dizendo assim. Agora, é bom deixar registrado que essa expressão filho do homem, para vocês terem uma ideia, no início do cristianismo, o cristianismo nascente, até o século II, não havia um consenso, dois que pensassem de forma igual sobre essa expressão filho do homem. Porque havia uma discussão muito forte se era a ideia messiânica ou se era uma alusão à humanidade. E, na verdade, eram as duas. Né? O que foi mais tarde estudado e chegou-se a esse consenso. E aí a exegese, a hermenêutica bíblica optou em usar a expressão em minúsculo, a expressão em maiúsculo, ora referindo-se à humanidade como uma evolução da criatura de Deus, ora se referindo ao Messias, ao Mashiach, conforme previa o profeta Daniel. Então eu creio que ficou respondida o grupo de perguntas que me chegou, perguntando-me sobre essa expressão, filho do homem. Acho que ficou mais ou menos claro. Eu vi aqui nos comentários do Instagram alguém perguntando sobre Adão e Eva, significado. Depois eu posso até colocar isso numa outra live, mas para não ficar no ar, Adão vem da palavra hebraica Adamá. Adamá significa da terra. Adamá significa humus, né? Quer dizer, da própria terra. É aquilo que lá no Gênesis está colocado, e Deus fez o homem, né, do limo da terra, esculpiu do barro. Então a palavra Adão vem do hebraico Adamá, que significa terra, e se passou a significar o ser humano, também uma ideia de ser humano. Bom, a palavra Eva vem do hebraico Evalá, ou Evará. Essa palavra Evalá, Evará, significa ser vivente, ou seja, o ser que tem vida. Porque vejamos que Adão, vindo da terra, não tinha vida. Ela teve que ser soprada em suas narinas. Não é assim que está lá na simbologia do Gênesis, que Deus, com o hálito de Deus nas narinas de Adão, e ele tomou vida. E Evalá, ou Evará, significa ser vivente, ou seja, já nasceu com vida. Ser vivente. Então há um grupo de estudiosos que diz que Adão e Eva, óbvio, são simbolismos, que Adão e Eva significam dois momentos da humanidade, dois momentos evolutivos. Um momento de inconsciência, na figura de Adamá, que precisou de ter o hálito divino soprado, e na figura da consciência, baseada no ser vivente, Eva, né, que já seria um ser consciente. E baseiam-se na simbologia do diálogo entre Eva e a serpente,
e do não diálogo entre Adão e Eva no momento de comer o fruto, né? Então, só para não deixar no ar a pergunta feita sobre Adão e Eva, depois eu posso, numa outra live, vir respondendo essa pergunta com mais tempo. Até porque nós temos 2 outras perguntas que eu postei nos stories dizendo que responderia. Então, espero que a pessoa que perguntou sobre Adão e Eva, pelo menos assim de uma forma mais resumida, tenha percebido que são nomes altamente simbólicos. O Gênesis é altamente simbólico. A primeira parte do Gênesis, até que chega até Abraão, é uma parte muito parabólica, é uma grande parábola. E todos os pontos ali têm uma simbologia típica dos povos hebreus, do povo hebreu, desculpe. Então, é preciso, ao ler o Gênesis, principalmente esses primeiros capítulos, principalmente até o 4, que é a criação, aplicar os símbolos que representavam aquelas figuras, tá? Então, Adão vem do Adamá, terra, humus, barro, homem, e Eva vem de Evalá, ou Evará, que significa ser vivente, ser com vida, né? Ok? Depois a gente pode aprofundar nisso numa outra live. Espero que tenha respondido a primeira pergunta, né? Se não ficou claro, depois me mandem pelo direct aqui, eu posso avaliar. Mas por hora acho que fica bem respondida essa primeira parte. Então vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta salvo engano, eu coloquei no story como segunda pergunta, por que são somente 4 evangelhos que tem na Bíblia? Então vamos responder a essa pergunta, por que são somente 4 evangelhos? Não há dúvida que há vários escritos acerca de Jesus. Vários escritos. Mesmo na época em que os evangelhos, um dos 4 foi escrito, o evangelho de Lucas, se nós observarmos, logo no início do evangelho, Lucas explica que há várias versões para a história que ele vai contar. Então, vejam que o próprio Lucas, na época que ele escreveu, presume-se que ele tenha escrito esse evangelho por volta dos anos 80, que esse evangelho surgiu, por volta dos anos 80, depois de Cristo, óbvio, ele explica que naquela época já existia vários escritos e que ele resolveu, então, organizar e trazer a sua versão, a sua história, né? Ele escreve, na verdade, Lucas não escreveu para a humanidade. Logo no início do evangelho dele, ele diz que está escrevendo a Teófilo, né? Ele escreve o evangelho dele direcionado a Teófilo. Deixa eu chegar aqui no início do evangelho de Lucas. Ele faz esse preâmbulo, né, para dizer isso logo, né? Olha, veja, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo era um cristão romano. E aí Lucas escreve para ele. Então veja que na época de Lucas, ele mesmo aqui, basta pegar o Evangelho, ver capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, ele está explicando que já existia várias narrativas. Vejam, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma narrativa, etc. Então, Lucas, ele mesmo explica que na época dos evangelhos já havia várias versões e que ele resolveu fazer uma investigação e nessa investigação construir a narrativa para que Teófilo, aquele cristão neófito, começante,
conhecesse de maneira ordenada os fatos que ele seguia, ou seja, as ideias que ele seguia. Então, é importante percebermos que havia vários escritos. E hoje não é diferente. Há vários escritos também. E é bom que se observe que os escritos que corriam à época, eles não tinham nome dos autores. Não havia assim, esse aqui é Mateus, esse aqui é João, isso aqui é Marcos, isso aqui é Lucas. Eram os escritos. Eram escritos que se passavam. Os pergaminhos eram levados de um a um. Então, essa ideia de dar nomes, ela vem bem depois. E havia, de fato, muitos escritos. Muitos. Não há um autor que fale a quantidade. Quando há uma quantidade, é comum os autores dizerem mais de 20. Quer dizer, mais de 20 textos diferentes que narravam sobre Jesus, que eram, por assim chamá-los, todos evangelhos. E isso gerava, digamos, muitos tipos de interpretação. E muitos escreveram em épocas muito depois dos fatos, né? Nos anos 300, 400, 500, os que escreveram no ano primeiro, no século I, né? Então, havia muito isso. Tanto que, no século II depois de Cristo, houve uma tentativa de unir os evangelhos para fazer um texto só, que é o chamado diatessaron. Diatessaron era o nome grego para significar unificação dos evangelhos. Diatessaron. E coube a um escritor chamado Taciano fazer essa compilação, esse diatessaron. Mas não foi possível. Ele não conseguiu fazer essa unificação. E desde a comunidade inicial, desde os anos primeiros, 4 comunidades atuavam com os escritos. 4 comunidades atuavam. Por isso, a ideia dos 4 evangelhos, por quê? Essas comunidades, a comunidade de Jerusalém, a comunidade de Roma, a comunidade de Antioquia, a comunidade de Éfeso, elas seguiam textos. E a comunidade de Roma seguia, por exemplo, o texto atribuído a Marcos. A comunidade de Jerusalém seguia o texto atribuído a Mateus. A comunidade de Antioquia seguia o texto atribuído a Lucas. E a comunidade de Éfeso seguia o texto, assim descrito, como sendo de João. Então, desde o início, esses 4 evangelhos eram, por assim dizer, mais trabalhados, mais apresentados. Mateus, Levi, ele escreve o seu evangelho direcionado aos judeus. Se observarmos o conteúdo de Levi, de Mateus, do evangelho, ele é um conteúdo que tenta trazer Jesus como sendo o cumpridor das profecias. Por isso é no evangelho de Mateus que nós vemos as amarrações das falas de Jesus com as falas das profecias, como essa que eu acabei de falar aqui, do capítulo 7 do profeta Daniel com o capítulo 26 de Mateus, né? O versículo 64 do evangelho de Mateus com o versículo do capítulo 26 de Mateus com o versículo 13 e 14, os versículos do capítulo 7 do evangelho de Daniel. Então, a ideia de Mateus era provar para os judeus que Jesus era o Mashilá, né? Ou seja, o Messias. Marcos, ele já escreve para os romanos, para a comunidade romana, para os judeus que estavam em Roma. Tanto que Marcos não se preocupa em fazer uma genealogia. Mateus faz, porque a ideia de Mateus era provar a descendência davídica de Jesus, ou seja, era descendente de Davi, porque escrevia para os judeus. Então Marcos não, ele tenta mostrar as ações de Jesus. Por isso o evangelho de Marcos, ele já começa quase que com Jesus pregando. Então ele quer mostrar o Jesus de agora, aquele Jesus dali do momento. Lucas,
ele escreve para os gentios, os pagãos. Ele escreve para aqueles cristãos recém-convertidos. E por isso ele é minucioso. Ele escreve a partir de pesquisas, de entrevistas com Paulo, com Pedro, com Maria, com outros apóstolos, porque vocês viram, li aqui o primeiro capítulo, ele fala através de pesquisa com aqueles testemunhas diretos, ou seja, aquelas pessoas que eram testemunhas dos fatos. Então Lucas faz uma pesquisa e ele leva aos gentios esse evangelho. E João escreve o evangelho para os cristãos, para os que já são cristãos. Por isso ele trata no seu evangelho de um Jesus transcendente. Ele se preocupa em mostrar os feitos, ele procura mostrar os ensinos mais profundos trazidos por Jesus. Então percebamos que cada um dos 4 evangelhos tem uma característica. Por isso eles foram adotados pelas comunidades. O evangelho de Mateus mais pela comunidade de Jerusalém, os judeus das cercanias, porque ele falava aos judeus. O de Marcos aos romanos, o de Lucas aos gentios em geral, os pagãos, e o de João aos cristãos de Éfeso. Mateus a Jerusalém, Marcos a Roma, Lucas em Antioquia. Então percebamos que desde o início esses 4 evangelhos já eram mais trabalhados. E o que mais ali chamava a atenção? Eles guardavam uma relação muito íntima nos fatos. Tanto que 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, passaram a ser chamados sinóticos, ou seja, semelhantes. Porque com pequenas variações eles narravam os mesmos fatos, com algumas distorções geográficas, ou algumas vezes até temporais, mas criavam uma geografia muito semelhante do local e guardavam uma temporalidade muito semelhante e uma forma de abordar os fatos também muito semelhante. Por isso eles são chamados sinóticos, semelhantes. Diferentemente do Evangelho de João, que presume tenha sido escrito depois dos anos 80, entre os anos 85 a 95, é um evangelho mais místico, por assim dizer, não gnóstico, um evangelho da espiritualidade, por assim dizer, que buscava mostrar esse aspecto mais transcendente de Jesus, escrevendo aos cristãos depois que eles já tinham sido perseguidos ou no auge da perseguição. João escrevendo depois que ele mesmo foi perseguido, foi preso em Pátimos. Então veja, é um evangelho que busca trazer o alento da mensagem do Cristo, diferente dos outros 3 que buscam trazer factualidade, os fatos. Bom, e por desde o início esses 4 serem semelhantes, os pais da igreja, entre aspas, essa expressão pais da igreja, ela é utilizada para se referir aos estudiosos da mensagem cristã até o século IV, até os anos 300, mais ou menos. Diria que um dos últimos pais da igreja foi Agostinho de Hipona, um dos últimos. Então nós temos ali Crisóstomo, Anselmo, Orígenes, Agostinho. Eles eram escritores, eles eram, não vou chamar teólogos, mas poderíamos, teólogos do período nascente. E esses teólogos, analisando os textos, eles foram dando a eles um caráter de inspiração. Como eram escritos semelhantes, épocas diferentes, um em tese escrito por um evangelista, por um apóstolo, e os outros 2 por pessoas que não conviveram com Jesus. Marcos não conviveu com Jesus, Lucas não conviveu com Jesus. Marcos conviveu muito com Pedro, Barnabé, Lucas com Paulo. Então a narrativa de Lucas, ela vem mais ou quase inteiramente dos olhos de Pedro. E a narrativa de Lucas vem dos olhos das testemunhas, olhos de Paulo, olhos de Maria.
Então, por isso, e Mateus, em tese, o observador. Então, esses três, por essas semelhanças, esses primeiros pais da igreja, entendiam que havia uma inspiração divina. Por isso falam em textos canônicos, ou seja, inspirados. Textos que foram inspirados para serem escritos. Por isso eles são chamados evangelhos canônicos. Isso vem lá do início dos pais da igreja. Depois, ainda com cópias e mais cópias desses quatro evangelhos, e outros, tem aqueles textos que atribuíram a Pedro, a Judas, a Tomé, né, a Maria de Magdala. Mas vejam, são os chamados apócrifos ou gnósticos, porque entre fatos eles trazem muitas lendas, que eram lendas efetivamente contadas pelas pessoas. E evangelhos escritos não na época nascente, evangelhos escritos lá nos anos 400, 500, 600 à frente. Então não teria condição de dizer que esses evangelhos gnósticos ou apócrifos fossem de autoria dos nomes ali dados, porque seria impossível Tomé escrever um evangelho no século IV, século V, desculpe. Por quê? Porque ele já teria falecido, e assim os outros. Então fica no ar essa questão. Por isso eles não se encaixam, por isso ficaram os quatro. Porque foram escritos entre os anos 50 e os anos 80, 85, quando muito 90 da era cristã. Então numa época que ainda existia apóstolos, aspas, vivos. Existia testemunhas dos fatos, não apóstolos, mas testemunha dos fatos, também vivas. Então, por isso é que optou-se por esses quatro evangelhos, que também não se pode garantir que os autores sejam os ditos cujos, ou seja, não se pode garantir que Mateus tenha sido o Mateus evangelista, que João tenha sido o João evangelista. Presume-se pela datação, presume-se pelo estilo. Por isso atribui. Não há dúvida que há na tradição, e isso inclusive é abarcado pelo benfeitor Emmanuel, que existia ali uma narrativa à medida que os fatos aconteciam, que era chamada essa narrativa de anotações de Levi. E considerando que Levi e Mateus seriam as mesmas pessoas, e por que seriam as mesmas pessoas? No Evangelho de Lucas, Marcos, o cobrador de impostos era chamado Levi. E no Evangelho de Mateus, o cobrador de impostos era chamado Mateus. Então associou-se que Levi e Mateus eram as mesmas pessoas, eram dois nomes da mesma pessoa. Então havia ali, inclusive é uma fala de Emmanuel no livro Paulo Estevão, que Levi fazia as suas anotações à medida que ele via os fatos. A exegese chama, aí já não é lá o Paulo Estevão, a exegese chama essas anotações de Levi de evangelho proto-Mateu. A exegese entende que havia sim um texto escrito por Mateus, chamado proto-Mateus, o primeiro Mateus, que foi à medida que os fatos ocorriam. Mas que o evangelho de Mateus não seria o proto-Mateus, o próprio Mateu. Que esse proto-Mateu teria sido perdido. Então que esse evangelho de Mateus não seria a proto-Mateu. Por isso que diz a exegese que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. E depois, a partir de Marcos, vieram Mateus e Lucas. E numa observação própria, veio o de João. Então vejam que não há um consenso para isso. Mas o que existe é que no século IV, mais precisamente no ano 384, um papa chamado Damaso propôs que se fizesse uma organização dos textos, dos quatro, que estavam dispersos, que havia muito modelo de Mateus, muito modelo de João, muito modelo de Marcos, muito modelo de Lucas, ou seja, muitos escritos atribuídos a eles e que eram diferentes. Então o Papa Damaso nomeou um grande estudioso, um linguista, um monge,
chamado Jerônimo, para que fizesse a compilação e separasse o que eram verdadeiramente os textos Mateus, Marcos, Lucas e João, e tirasse aqueles que atribuíam a eles, mas que confrontavam com aqueles textos sinóticos, com aquelas chamadas verdades sabidas. Então, permita-me fazer uma leitura que está no livro Obras de São Jerônimo, numa edição de 1693, a edição dos Beneditinos, lá em 1693, que eu até consegui, né, um fragmento dessa edição, e lá nós temos uma fala de Jerônimo respondendo ao Papa Damaso a dificuldade que ele teria para fazer essa compilação dos 4 evangelhos. Ele diz assim: da velha obra me obrigais fazer obra nova. Olha a fala de Jerônimo. Quereis que de alguma sorte me coloque como árbitro entre os exemplares das escrituras que estão dispersos por todo o mundo e como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. Então veja Jerônimo, chamado de também São Jerônimo, como Jerônimo se expressa ao Papa Damaso, quando em 384 ele pede que Jerônimo separe esses textos e crie aquilo que passou a ser chamada de Vulgata, a Bíblia Latina, Vulgata. E segue Jerônimo: é um piedoso trabalho, mas também é um perigoso arrojo, da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância um mundo já envelhecido. Qual de fato o sábio e mesmo o ignorante que desde que tiver nas mãos um exemplar novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se põe imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Veja essa fala de Jerônimo. É uma fala de uma pessoa sábia. É uma fala de alguém que falou: olha, eu vou fazer porque está sendo pedido. Mas é muita audácia eu querer dizer qual texto é verdadeiro, qual texto é falso. Qual seria o que está em conformidade com o texto grego e qual aquele que foi uma tergiversação do texto grego. Então é isso que Jerônimo está dizendo, né? E ele tem até a frase em latim muito forte, né? Que é uma frase assim, que virou até chavão, né? Que ele diz aqui, ó: me clarimitans esse sacrilegum qui adentum a liquidi invertibus libris adere mutare corrigere. Ou seja, é muito forte pedir a alguém para mudar, corrigir algo tido como verdadeiro. Essa é a frase efetiva em latim. E ele continua: um duplo motivo me consola desta acusação. Ou seja, de ser alguém que pudesse alterar os textos. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. E aí ele termina essa missiva dizendo assim: este curto prefácio tão somente aplica aos 4 evangelhos, cuja ordem é a seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de haver comparado certo número de exemplares gregos, mas dos antigos, que se não afastam muito da versão itálica, combinamo-los de tal modo, itacalomo temperavimus, ou seja, com muita temperança, com muita calma, que, corrigindo unicamente o que nos parecia alterar o sentido, conservamos o resto tal qual estava. Isso é uma fala de São Jerônimo, está no livro Obras de São Jerônimo, edição dos Beneditinos, de 1693, tomo 1 da coleção 1425. Estou citando aqui a bibliografia para não falar que saiu da minha cabeça, né? Então vejamos que essa tradução chamada Vulgata, feita no século IV, no ano 384, já no final do século IV, por Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, deu então a chancela para que se fixassem os 4 evangelhos.
E aí vem uma curiosidade interessante. Se vocês observarem as Bíblias católicas mais antigas, talvez as recentes também, também nas recentes, vocês vão perceber um detalhe. O título dos evangelhos não está como nas Bíblias protestantes, que está assim, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Nas Bíblias católicas está Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Por que usa essa expressão segundo? Porque essa é a expressão que Jerônimo utilizou na sua obra. Porque ele quis dizer o seguinte, ele pegou os textos gregos antigos e comparou aos diversos que estavam correndo. E aqueles que guardavam semelhança, ele foi anexando. Então, quando diz Evangelho segundo Mateus, ele está dizendo Evangelho segundo o estilo do texto grego atribuído a Mateus. Então ele trouxe os textos gregos e trouxe aqueles dispersos, mas que guardavam semelhança com o texto de Mateus grego. É o que ele escreve aqui no final. Ele diz, ele fala assim, depois de haver comparado certo número de exemplares gregos, mas dos antigos, que se não afastam muito da versão itálica, combinamo-los de tal modo, ita calamo temperamivos, que, corrigindo unicamente o que nos parecia alterar o sentido, conservamos o resto tal qual estava. Por isso a expressão segundo, que nas Bíblias protestantes, evangélicas, não tem a expressão segundo. Mas nas Bíblias católicas, por advirem da Vulgata, que é a tradução de Jerônimo, que ele traduz do grego para o latim, formando esse cânone dos 4 evangelhos, ele deixa a expressão segundo, para dizer, olha, são estilos semelhantes. Então, os escritos que não do texto grego, semelhantes, segundo a lógica de Mateus, ficam como de Mateus. O semelhante a Marcos, como Marcos, e assim Lucas e João. Então, por isso, utiliza a expressão segundo. Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Diferentemente. Agora, é importante nós observarmos que mesmo a Vulgata, lá do século IV, a pedido do Papa Dámaso, sofreu também alterações. Ela passou por mudanças, né, por Clemente, Papa Clemente, Clemente VIII, ele fez uma mudança, né, para lá em 1586, depois em 1590, o Concílio de Trento também fez alterações, né? Então veja, são textos que ao longo do tempo foi sendo ajustado. Inclusive um crítico da obra de São Jerônimo, ele diz assim, a tradução oficial, que devia ser definitiva, segundo o pensamento de quem ordenara a sua execução, Papa Dámaso, foi, entretanto, retocada em diferentes épocas por ordem dos pontífices romanos. O que havia parecido bom no ano 386 ao ano 1586, o que for aprovado em 1546 pelo Concílio Ecumênico de Trento, foi declarado insuficiente e errôneo por Sisto V, o Papa Sisto V, que alguns chamam de Xisto, Sisto V, em 1590. Fez-se nova revisão por sua ordem, mas a própria edição que daí resultou e que trazia o seu nome foi modificada por Clemente VIII, em uma nova edição, que é a que até hoje está em uso e pela qual têm sido feitas traduções diversas, sejam inglesas, francesas, etc., né, dos chamados livros canônicos. Então, esse comentário que eu li agora, esse que eu li, é de Leon Denis, que fez um estudo, está no livro Cristianismo e Espiritismo. Esse último que eu li agora é um comentário de Leon Denis. O que eu li primeiro é uma fala de São Jerônimo, justificando o que ele ia fazer, né, o trabalho de unificação dos textos. E essa última que eu li foi de Leon Denis, está no livro Cristianismo e Espiritismo, para quem quiser, na página 38 da edição, deixa eu pegar aqui qual edição, da edição, copyright, edição, boa pergunta, a edição aqui é de 2008, tá? Da editora FEB, 2008. Né? Então, está na página 38. Eu estou citando as fontes para que não fique aquela ideia que eu esteja inventando essas observações.
essas falas, né, que não sejam históricas, né? E a fala de Jerônimo, eu repito aqui, está no livro Obras de São Jerônimo, edição dos Beneditinos, e a que eu li aqui, ainda está no português arcaico, é de 1693, tá? Então, para a gente entender como e por que são 4 os evangelhos, né? Espero que tenha também clareada a segunda pergunta, essa segunda pergunta. Pelo tempo da live que eu estou vendo aqui, 55 minutos, eu estou vendo que não dá para ter 3 perguntas, não. Tem que ser 2. Mas como eu coloquei que teriam 3, vou responder agora a terceira pergunta, que também coloquei lá nos stories. Então, a primeira que eu respondi é com relação à expressão Filho do Homem. A segunda que eu respondi agora, com relação a por que serem 4 evangelhos chamados canônicos. E a terceira pergunta é sobre a expressão de João, lá no seu evangelho, usando a expressão no princípio era o verbo. Então vamos responder essa pergunta. Eu disse aqui já que João, o evangelho de João, é um evangelho um pouco diferente, é um evangelho mais místico. É um evangelho que trata mais da transcendência, da excelsitude de Jesus. Então ele tem uma fala muito interessante. Então essa expressão no princípio era o verbo é justamente o primeiro versículo do capítulo 1 do seu evangelho. Quando ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa expressão, verbo, João escreve, óbvio, em grego. A expressão grega é logos. Logos. Logos significa palavra. Logos, palavra. Então ele diz, no princípio era a palavra. Palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele segue, para a gente entender melhor, ele estava no princípio com Deus, o verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tudo isso aqui do primeiro versículo, desculpe-me, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto versículos do capítulo 1, nos leva ao Gênesis bíblico. Nos leva lá ao primeiro capítulo do Gênesis bíblico, quando fala da criação. Quando nós temos ali a ideia da criação. Então vejamos como que o autor do Gênesis narra a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite, houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento. Versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas. Aí vamos, versículo 11, e disse, produz a terra, relva, ervas. Disse também Deus, haja luzeiros. Disse Deus, provam-se as águas de enxames, de peixes. Disse Deus, de seres viventes, desculpe. Disse Deus, produz a terra, ervas e seres outros viventes. Também disse Deus. Vejam, olha o tanto disse que tem aqui. É isso que João está dizendo, que tudo que foi feito por causa do verbo, ou seja, a criação se fez pela palavra divina, pela palavra de Deus. Veja, disse Deus, haja luz, disse Deus, nasça as ervas, disse Deus. Então João está dizendo que no princípio era o verbo de Deus, era a palavra de Deus. E esse no princípio é o no princípio que está lá no versículo 1 do capítulo 1 do livro Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como Deus criou? Pela palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus. Então João está se referindo ao verbo, à palavra divina, mostrando que a palavra é para criação, que a palavra não é para destruição. A palavra é para criar. Então aqui, quando João faz essa poética, no princípio era o verbo, é o mesmo de no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus.
E a palavra, o verbo, era Deus. Veja que interessante. Mostrando que, porque Deus é antes do princípio. Porque Deus não tem princípio. Porque se Deus tiver princípio, ele não é Deus. Porque Deus é eterno. Sendo Deus eterno, ele não tem começo e não tem fim. Então, por isso que no princípio tem que ser algo a partir de Deus. E o que era esse algo a partir de Deus? A palavra. Então, por isso João enaltece a palavra, porque a palavra criou. A palavra criou tudo. A palavra deu criação, deu origem. A palavra organizou tudo. Por isso a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Veja a frase dita por João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aqui eu faço uma digressão, que não fez parte da pergunta que respondo, mas que muitos dizem que esse verbo era Jesus, porque na frente está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas vamos entender o que o verbo, esse é o versículo 14. E o que é o verbo então? Porque está dizendo que o verbo era Deus. E se o verbo encarnou, Deus encarnou. E quem encarnou foi Jesus, então Jesus era Deus. Mas aqui tem um detalhe. O conhecimento da gramática. Quando está dizendo aqui, o verbo era Deus, versículo 1, nós temos que fazer uma análise sintática dessa frase. Quando se está dizendo aqui, nós temos que analisar na frase quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o predicado, quem é o predicativo do sujeito. E a frase aqui, ela está indicando isso. Aqui a frase, o verbo era Deus, não está dizendo que verbo e Deus são as mesmas coisas, porque está usando o verbo ser. O verbo ser é verbo de ligação. O verbo ser é que liga o sujeito ao predicado, por isso que é o predicativo do sujeito. O verbo ser está conjugado no pretérito imperfeito. Era. É algo, quando nós usamos o pretérito imperfeito, é para algo que está inacabado, que pode continuar. Por isso usamos no pretérito imperfeito, não é algo que vai para o pretérito perfeito, né? Foi, quer dizer, foi e acabou. Era, está inacabado. Foi, mas pode continuar sendo. Então, por isso utiliza-se o verbo ser no pretérito imperfeito, era. Mostrando que o verbo era Deus, ou seja, ele não era no sentido de foi e acabou, não, ele continua sendo Deus. Continua sendo, continua sendo o verbo desde o princípio. Continua sendo o verbo estando com Deus. Continua o verbo Deus. Mas, por outro lado, também é preciso nós observarmos que o verbo ser, esse verbo de ligação, ele não dá um indicativo, ele só faz a ligação entre o sujeito e o predicado do sujeito. Quem é o sujeito nessa oração aqui, nessa frase? O verbo era Deus. O sujeito é verbo. Ele está precedido do determinante, do artigo definido o. Quer dizer, a palavra veio com o artigo definido o. Ou seja, aquela palavra, o verbo substantivo, veio com a determinante, é o sujeito da oração. O verbo era Deus. O que é Deus nessa frase? O predicado do sujeito, o predicativo do sujeito, ou seja, a qualidade. Então aqui a frase está dizendo o verbo era divino. A palavra era divina. E não a palavra era Deus, no sentido palavra e Deus são as mesmas coisas. Por isso que eu sempre coloco que a gente precisa conhecer a estrutura gramatical para ler um texto. Porque aqui a análise sintática mostra claramente que verbo e Deus não são as mesmas coisas. Que Deus, a função sintática da palavra Deus aqui, não é o Deus, é uma qualidade. A função sintática da palavra Deus é qualidade do sujeito. O sujeito é verbo, o predicativo, a qualidade é Deus, ou seja, o verbo era divino. Ou seja, Deus aqui não é o substantivo. Na sua função sintática, ele está como um adjetivo, ele está como uma qualidade.
Por isso ele é chamado de predicativo do sujeito. Quando a gente estudou lá aquela questão de análise sintática, quando eu estudei era na 7ª série, hoje eu não sei como é que chama, acho que é o 8º ano, sei lá, nós estudávamos isso lá, até estudava por estudar, porque a gente não conseguia entender essa lógica. Depois eu acho que com a maturidade, com outros estudos, a gente vai conseguindo entender melhor isso. E a importância de uma análise sintática. Então, quando olhamos o verbo era Deus, nós fazemos a análise sintática dizendo sujeito da oração, verbo, verbo de ligação, o era, predicativo do sujeito, Deus. Então aqui Deus não é o substantivo na sua natureza absoluta, ele tem a função sintática de predicativo do sujeito, predicado, qualidade. Então aqui a frase é, o verbo era divino, e a palavra divina encarnou entre os homens, aí sim, aquela palavra que Jesus trouxe era o verbo. A palavra que ele trouxe era o verbo. Por isso o verbo encarnou-se. O verbo encarnou-se no sentido de Jesus como homem, aí filho do homem com letra minúscula, como já respondemos a primeira pergunta. Aí sim, o verbo encarna-se, ou seja, aquilo que Jesus falava. Ele dizia, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Então, o verbo era divino. Essa divindade que tudo criou. Esse verbo divino, essa palavra divina. É isso que está aqui na expressão. Então, quando vamos ao versículo 14, dizendo o verbo se fez carne e habitou entre nós, não quer dizer que Deus encarnou, quer dizer que a palavra divina encarnou-se. Quem proferia o ensinamento do divino? O Cristo. Então, não era Jesus Deus encarnado. Em Jesus encarna-se o verbo, ou seja, ele traz o verdadeiro ensino de Deus. Como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Né? Então, essa é a explicação para essa poética que vai do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Foi a pergunta que me chegou. O que queria dizer essa expressão, no princípio era o verbo? No princípio, quer dizer, depois de Deus, veio a palavra de Deus, que na simbologia do Gênesis, criou tudo. Por isso o autor do Gênesis sempre colocar, e Deus disse, haja isso, e Deus disse, haja aquilo, e Deus disse, faça-se isso. Disse, ou seja, a palavra cria. E aí João então vai dizer que esse verbo estava com Deus, ou seja, a palavra dele, e esse verbo era o próprio Deus. Em que sentido? A sua palavra era a presença do próprio Criador. Por isso Jesus dizer, eu e meu Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Meu Pai e eu somos um, dizia ele. Meu Pai e eu somos um. Por quê? Ele dizia aquilo que era a verdade de Deus. Então é isso que está, né, nessa expressão, né, que a gente não pode analisar só as primeiras palavras. Temos que pegar o conjunto dos versículos e perceber, né, e principalmente essa frase, o verbo era Deus, precisamos colocar na forma de uma análise sintática, buscando sujeito, verbo e predicado, predicativo do sujeito, tá certo? Então, aqui respondi as 3 perguntas. A primeira pergunta sobre a expressão filho do homem, a segunda pergunta sobre por que são só 4 evangelhos, e a terceira pergunta, por que da expressão no princípio era o verbo. Né? E tomei o cuidado de, nas 3 respostas, colocar os fundamentos, digamos, bibliográficos para basear ou embasar as minhas respostas, tá certo? E a minha pretensão, não sei se conseguirei, é que pelo menos uma vez na semana, penso numa quarta-feira por volta das 20 horas, ter uma live para responder perguntas. Já até recebi uma outra pergunta aqui, pelo Instagram, de uma grande amiga, para que falasse sobre a questão do Espírito Santo, o que significa a expressão Espírito Santo, principalmente lá do Pentecostes, né, do Atos dos Apóstolos. Então, disse para ela, olha, tá aí já uma primeira pergunta para a próxima live, né, digamos, de dúvidas, né? Então, a minha ideia é essa. Então, fiquem à vontade, se quiserem encaminhar perguntas para o meu direct,
eu vou tentar respondê-las. Eu digo tentar, porque pode ser que surjam perguntas, e com certeza surgirão perguntas que eu não saberei responder. Afinal, eu não sou um conhecedor, eu sou um estudante, né? Eu sou um aprendiz, como todos nós. Então, há coisas que eu não saberei. Pode ser que eu consiga pesquisar e achar. Pode ser que mesmo pesquisando eu não encontre. E aí eu responderei, olha, a pergunta que me foi feita XXX, eu não consegui resposta para ela. Tá certo? Então, essa é a ideia. Muito obrigado, né? Um bom fim de semana para vocês, uma ótima semana. E amanhã, domingo, dia 17 de novembro de 2024, nós teremos a nossa live domingueira, que é o estudo do Sermão do Monte, que nós estudaremos mais uma parte do Sermão do Monte, ok? Muito obrigado, espero ter respondido as 3 perguntas de maneira clara e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.